Boa tarde. No programa de hoje, vamos dar uma olhada no mercado de equities, especificamente no Eurostock 50. Após 6 semanas de consolidação, o índice poderia subir, testando máximas novamente em julho. Vamos começar analisando o gráfico intraday do Eurostock 50, na nossa plataforma da Fingraphs. Como podemos ver, temos passado por um longo e doloroso período de consolidação desde o início de maio. Entretanto, vemos as possíveis premissas para uma nova tendência ascendente, que poderia nos tirar dessa faixa de consolidação e possivelmente nos levar a novas máximas em meados de julho. O nível crucial a ser testado fica em torno de 3.600. This is on the Eurostoxx future. No gráfico diário, que nos dá uma perspectiva para os próximos meses, podemos ver que esse período de consolidação, que dura desde o início de maio, possivelmente chegou a um ponto onde a tendência ascendente poderia ser retomada. As nossas metas impulsivas poderiam nos levar novamente acima de 3.600 e possivelmente acima de 3.700. É provável que ainda haja algum potencial aqui, porém limitado, pois as nossas metas estão muito estendidas. Some potential here, but it is limited as we are indeed in very extended targets. No gráfico semanal, que nos dá uma perspectiva para os próximos trimestres, ainda estamos em tendência ascendente. O índice de risco ainda não está em território de sobrecompra e ainda há potencial. Em um caso extremo, essa tendência poderia nos levar à marca dos 4.000. Resumindo as 3 perspectivas, temos 3 tendências de alta no momento, portanto, uma potencial subtendência contínua. Ainda há algum potencial no gráfico semanal e no gráfico diário, apesar das metas estarem estendidas. No gráfico intraday, o Eurostoxx está subindo novamente, possivelmente até meados de julho, e poderia alcançar novas máximas. Em comparação com o mini SP 500, apesar de também estarmos em uma potencial tendência ascendente contínua nos 3 gráficos, ela parece um pouco mais estendida. Portanto, a expectativa é de que o Eurostoxx saia melhor do que o mini SP 500. As metas impulsivas no gráfico semanal foram alcançadas. Portanto, vemos menos potencial para o mini SP 500 até o final do ano. Além disso, o índice de risco está em território de sobrecompra, e este ainda não é o caso do Eurostoxx. The risk index here is overbought, which was not the case on the Eurostoxx. No gráfico diário, também já alcançamos nossas metas impulsivas, mas estamos um pouco desincronizados, pois o movimento ascendente continuou com o dólar mais fraco durante o mês de maio, e desde então tem se estabilizado. O índice de risco está em território de sobrecompra e podemos ver uma resistência um pouco mais forte do que no Eurostoxx. On the S&P daily than on the Eurostoxx. No gráfico intraday, o movimento parece querer continuar ascendente, mas também já alcançou suas metas impulsivas. Portanto, esperamos menos potencial para a alta do mini SP 500. Uma das causas para isso poderia ser o euro, que no gráfico semanal ainda está em uma tendência descendente no longo prazo, teoricamente, mas alcançou uma mínima no final do ano passado, com o índice de risco em território de sobrevendido. Os envelopes se tocando e as metas alcançadas em termos de preço e prazo. A moeda única está reagindo, mas ainda não podemos confirmar uma tendência ascendente. Nesse contexto, o movimento é ascendente no gráfico diário, mas tem passado por uma consolidação desde o início de junho, que poderia durar por mais algumas semanas, ajudando o Eurostoxx diante do SP. No gráfico intraday, a tendência ainda é ascendente, porém muito fraca. Não temos nenhuma meta aqui. O índice de risco entrou para território de sobrevenda na semana passada e teve uma pequena reação para cima, mas parece que podemos esperar por mais movimentos durante as próximas semanas. Portanto, os desafios que um euro forte poderia trazer para o Eurostoxx estão desaparecendo, pelo menos temporariamente, até meados de julho. Passando para o par dólar-iene, no gráfico semanal podemos ver que ainda estamos em tendência ascendente, apesar de neutra. Tivemos uma correção muito
muito forte no ano passado, e agora estamos esperando para que a tendência ascendente seja confirmada novamente. No gráfico diário, a tendência ascendente foi confirmada novamente. Até algumas semanas atrás, o par ainda estava em consolidação e os preços estão esperando para tentar subir novamente. No gráfico intraday, podemos ver que esse movimento começou e parece que vamos ver alguma alta durante as próximas semanas. Portanto, temos uma potencial tendência ascendente contínua que é mais risk-on do que risk-off. Do lado oposto, o ouro está teoricamente em uma tendência descendente, assim como o euro. No gráfico semanal, também podemos ver um bom fundo aqui, no final do ano passado, com o índice de risco em território de sobrevenda. Desde então, houve uma reação e, em seguida, uma queda durante os últimos meses. No gráfico diário, estamos de volta em uma tendência baixista. Nós também podemos sincronizar isso com o fato de que o índice de risco estava em território de sobrecompra. Portanto, tivemos uma fraca recuperação em uma tendência descendente, o que é sempre uma situação perigosa. No gráfico intraday, o movimento é descendente no momento e poderia durar por pelo menos mais algumas semanas. Portanto, temos uma situação de risk-off que parece estar desaparecendo com o enfraquecimento do ouro, o fortalecimento do par dólar-iene e a consolidação do euro. Tudo isso confirma que o Eurostoxx poderia testar novamente suas máximas e superar o desempenho do SP. Obrigado pela audiência e até mais!